Do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Fica à vontade, pastor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Aleluia. Amém, é uma satisfação retornar a esta casa, para juntamente com você glorificarmos ao nome do nosso Deus. Quero aqui externar os meus agradecimentos ao pastor Mauro e à pastora Patrícia, que sempre tem nos abençoado para estarmos aqui. Deus abençoe, porque ele teve recebendo aqui o pastor José Belo, pastor Amós e o missionário Vidal, 3 amigos nossos que eu indiquei para estar aqui, e o pastor sempre tem recebido eles aqui, então eu agradeço por esta confiança. Quero fazer leitura do texto de capítulo 21, do livro do Gênesis, o verso de número 8, capítulo 21, verso de número 8, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus para o nosso coração. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, eu estou deveras feliz, e muito feliz, para com Deus, que tem nos abençoado, né? Eu fiquei agora 45 dias em Manaus, estive no interior, estive no Rio de Janeiro. O pastor falou: pastor Fábio, você esteve em muitos lugares. Eu falei: Deus tem me guardado, Deus tem nos guardado. Obrigado, pastor. Agora com essa pandemia terrível, que muitos já se foram, né? Mas Deus tem nos guardado. Diga para o seu irmão: Deus tem te guardado, e Ele continuará a te guardar, amém? Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida para te abençoar. Capítulo 21, versículo de número 8, os que encontraram, digam amém. Diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que o menino foi desmamado. Viu Sara que o filho de Agar egípcia que esta tinha dado a Abraão zombava, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta mulher não herdará com nosso filho Isaque. Esta palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca deste menino e acerca de sua escrava. Em tudo que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será a tua semente, mas também do filho desta escrava farei uma grande nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, e pondo-a sobre os seus ombros, também lhe deu o menino, e despediu a sua escrava. Ela se foi, andando e errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia consigo mesma: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Porém Deus ouviu a voz do menino, e o anjo desceu e disse: que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe, pois, o Senhor os olhos dela, de Agar, e Agar viu, diga comigo, viu, um poço de água, e foi-se, encheu o seu odre, e deu de beber ao menino. Era o menino com Deus, e cresceu, habitou no deserto, e todos digam amém. Amém. Diga amém. Amém. Meus irmãos, esse texto do capítulo 21 é bem semelhante ao capítulo 16. Eu acho que eu já estive aqui pregando o capítulo 16, mas hoje eu vou pregar o capítulo 21. São 2 histórias separadas por 13 anos. A primeira em Gênesis 16, a segunda em Gênesis 21.
Essa história, ela nos fala a respeito da despedida de Agar. Nós conhecemos a história do capítulo 16, para você entender o capítulo 21, que no capítulo 16, Sarai, que era esposa de Abrão, que Deus tinha uma promessa para este homem, de lhe dar uma terra, de lhe dar um nome afamado, de lhe dar um filho. A mulher de Abrão, depois de 10 anos se passado, desde a promessa de Deus, até onde ela estava agora com Abrão, 10 anos depois, a Bíblia diz que no capítulo 21, Agar, ela propôs algo para o seu esposo Abrão, quando ela disse para o esposo: Abraão, Deus nos fez uma promessa, mas o Senhor já está com 85 anos de idade, pois já se são passados 10 anos, desde a promessa de Deus até nos dias de hoje. Eu estava com 65, hoje estou com 75. Então vamos fazer o seguinte: eu te proponho algo, de lhe dar a minha escrava, Agar, a nossa escrava, e você vai se deitar com ela, e ela vai gerar um filho, e o filho dela será o filho da promessa que Deus nos fez. Já que Deus está demorando, já que Deus, acho que se olvidou, se esqueceu da promessa, vamos primeiro dar uma forcinha para Deus, vamos dar uma força para Deus cumprir aquilo que Deus falou para com as nossas vidas. E assim, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele atendeu a voz de sua esposa, e se deitou com a sua escrava gerou um filho, e deu nome para este filho, que Deus ouviu. Diga comigo: Deus ouviu. O nome do menino é Ismael, e quando ele nasceu, Abrão deu nome, e diz assim: Deus ouviu. A pergunta é: o que Deus ouviu? Porque sobre a promessa está sobre a esposa Sarai, e não sobre a escrava. Mas o nome do menino é Ismael, ou seja, Deus ouviu. Ouviu o que? A petição de Sara, a petição de Abrão, de Deus dar um filho a este casal, mas o nome é Ismael. Deus ouviu. A história conta que quando este menino, ele cresceu, a Bíblia vai dizer que a mãe deste menino, a escrava Agar, passou a desprezar sua senhora, a dizer para sua senhora: olha, agora eu vou ter o amor do meu esposo Abrão. Agar serviu como uma segunda esposa. Diga comigo: Agar, para a gente entender o que Deus quer falar. Agar serviu como uma segunda esposa. E agora ela diz: olha, o meu marido vai me amar mais a mim do que a você. Por quê? Porque eu dei um filho para ele. Então a Bíblia vai dizer que esta mulher desprezou a sua senhora, que era Sarai. Aí Sarai toma mais uma decisão. A decisão de fazer o quê? De pressionar, de afligir a sua escrava, com a intenção de que a sua escrava fosse embora. Preste atenção. Primeiro, Sarai criou uma situação. Diga comigo: Sarai criou uma situação. Qual situação? De dar a Abraão a sua escrava, para que seu esposo gerasse um filho dessa escrava. Agora, quando ela se vê na situação que foi gerada, não por Deus, mas por ela quer se ver livre daquele problema. Então ela passa a afligir, ela passa a pressionar a sua escrava, com a intenção de que a sua escrava fosse embora. Mas o que ela pensou, o que ela determinou e colocou no coração, aconteceu. Porque a pressão foi tão forte sobre a escrava, que um certo dia na madrugada, a escrava Agar pegou seu filho Ismael, e na madrugada saiu, fugiu.
É por isso que o nome Agar, que é o nome egípcio, quer dizer fuga ou fugitiva. Ela foge, mas por quê? Porque ela está sendo pressionada, ela está sendo afligida, então ela foge da aflição, ela foge da pressão e sai para o deserto, daquela terra chamada de Palestina. E no deserto, Deus a encontra, porque a Bíblia diz que no deserto, estando ela no deserto, Deus, ou anjo do Senhor, diga comigo, o anjo do Senhor, era o próprio Deus, em uma forma teofânica. A palavra teofania é uma palavra grega e quer dizer uma aparição visível de Deus, ou da divindade. Aí Deus aparece à mulher, e diz assim para essa mulher: Agar, por que estás aqui no deserto, Agar? Agar, retorne para o seu lar, para a sua casa, e se humilha debaixo da mão da sua senhora, porque eu, Senhor, tenho um projeto para esta criança. A Bíblia diz que naquela mesma hora, Deus abriu os olhos de Agar, e quando Agar olhou, havia ali uma fonte de água, onde ela tomou água, deu água ao seu filho, e retornou à casa de sua senhora, e lá ela se humilhou diante de sua senhora, e a sua senhora novamente a deixou entrar na sua casa. Quando a gente lê o capítulo 21, a história é diferente, parecida, mas porém é uma outra história. Essa história a Bíblia vai dizer que no capítulo 21, o verso de número 1, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu para Sara e fez conforme Deus havia dito. A primeira coisa que eu quero mencionar neste texto é que no capítulo 21, a Bíblia diz que é Sara quem toma uma decisão. No capítulo 16, é Sara quem propõe algo, mas no capítulo 21, é Deus quem propõe algo. A Bíblia diz que no capítulo 21, Deus apareceu a Abraão e a Sara a visitou, aleluia. Se no capítulo 16, Sara toma uma decisão, no capítulo 21, Deus tomou uma decisão por Sara. Levante a sua mão, porque a guarde Deus, pois Deus te visitará e te abençoará. Para ele, meu irmão, aguarde Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada. Deixa Deus falar contigo. Deus aparece no capítulo 21. E Deus aparece propondo algo. Propondo um filho. Se ela propõe que Abraão se deite com Agar, Deus propõe que Abraão se deite com ela. Porque é sobre ela a bênção. É sobre Isaque a bênção, aleluia. Aguarde, pois Deus vai te visitar nessa noite. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai te visitar, porque Deus não te esqueceu. O que existe no capítulo 16 e o capítulo 21, é que no capítulo 16, há alguém que toma uma decisão. Há alguém que propõe algo. É alguém que quer dar uma força para Deus e acaba criando uma situação difícil para si. Mas o capítulo 21 é Deus quem está agindo, é Deus quem está operando. E a Bíblia vai dizer que Deus apareceu e Deus disse para Sara, Deus visitou Sara e fez conforme Deus havia falado a Sara, de lhe dar um filho. E a Bíblia diz que Sara concebeu e gerou um filho, estando ela com 90 anos de idade, e o seu esposo com 100 anos de idade. Quando ela gera um filho,
A Bíblia diz que é no tempo determinado por Deus. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que no tempo determinado por Deus, aquilo que Deus falou, aconteceu. A palavra tempo aqui, não é a palavra grega cronos, é a palavra grega kairos. Kairos no grego quer dizer, é um tempo que Deus estabeleceu para abençoar. Eu vou profetizar que este tempo é um tempo que Deus estabeleceu para te honrar, para te abençoar, para te levantar, para te ajudar, para te curar, para te honrar. Então glorifica a Ele, porque esse tempo é o tempo que Deus estabeleceu para te honrar. É o tempo que Deus determinou. Porque eu vou profetizar, para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Deus não faz nada, Deus não atrasa nada, e Deus não adianta nada. Diga para o seu irmão, Deus não chega atrasado, e Deus não adianta nada. Talvez você quer adiantar hoje. Veja no capítulo 16 que Sara, o que aconteceu com Sara? Sara quis adiantar algo, que não era tempo, que não era o tempo de Deus operar. Ela quis adiantar algo que Deus tinha para o futuro. Aí ela tomou a decisão de ajudar Deus. Mas no capítulo 21 chegou o momento. Talvez você já quis adiantar algo. E talvez quando você quis adiantar, criou-se uma situação. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, é um Deus que Ele conserta todas as coisas. Olhe para o seu irmão e diga, Ele está consertando algo hoje. Diga para Ele, está consertando algo hoje. Aleluia. Tem hora que a gente toma umas decisões, e a gente, cria um reboliço, uma situação, que a gente cria, não que Deus cria. São situações que nós criamos, que Deus não criou. Aí a gente se vê apurado diante dessa situação. Mas Deus chegou para arrumar a situação e para nos honrar. O que está, irmãos, eu vou profetizar. O que está fora, Deus vai colocar no lugar. O que está travado, Deus vai destravar. E o que está fechado, Deus vai abrir hoje. No tempo de Deus, na hora de Deus, diga comigo, todas as coisas acontecem. Na hora de Deus. Ele não vai chegar antes, Ele também não vai chegar atrasado. Ele vai chegar na hora dele. Aí eu te pergunto, a minha hora é a hora de Deus? Eu digo que não. Porque tem hora que eu acho que é a minha hora, e Deus diz, ainda não chegou. Para mim pode ser a hora, para Deus ainda não. Eu aprendi uma coisa, Deus não faz nada adiantado nem atrasado, Ele chega no momento certo, na hora certa, para nos honrar e para nos abençoar. Este menino recebe o nome de Sorriso, onde deveria receber o nome de Deus ouviu. Veja que alguma coisa está errada. Ismael é quem Deus ouviu. Isaac, sorriso. O nome hebraico Isaac quer dizer sorriso. Por quê? Porque quando alguém ouvir falar da nossa história, eles vão rir. Rir de incredulidade, rir com a situação, mas vão rir. Mas a verdade é, quem teria ter o nome de Ismael seria Isaac. Porque é Isaac que é a quem Deus ouviu e a quem Deus quer ouvir. Esses meninos cresceram. E veja no capítulo 21, que no verso de número 8, 9 e 10, que agora não é mais Agar quem zomba de Sara. Agora a questão da rivalidade entre os filhos. A Bíblia vai dizer no verso 9 e 10 que o filho da escrava, que é Ismael, passa a zombar de Isaac. Agora não é mais a mãe, agora é entre os filhos a disputa.
E quando Sara, a Bíblia vai dizer que quando Sara viu aquilo, preste atenção, no capítulo 16, Sara pressionou, mas Sara não mandou embora. Mas eu vou te dizer uma coisa, mexeu no filho, aí o negócio aconteceu, aí é outra coisa. Você já viu quando as mães dizem, mexe comigo, mas mexeu com meu filho? Já viu esta? Já falou isso? Já falou isso? Eu também já falei, meu irmão. Não é? Tu já falaste também, né, pastor? Mexa comigo, mas com meus filhos, aí o negócio, o caldo engrossa. Quando mexeu com ela, ela não despediu Agar. Mas veja aqui no capítulo 21, ela propõe outra coisa. Lá ela propôs para ele se deitar com a mulher. Agora ela vai propor para o marido despedir a mulher. Por quê? Porque mexeu no filho. Ixi, aí ela falou, não, aí não. Aí ela chega no marido, na hora de se deitar na cama e diz, meu marido, eu percebi uma coisa, que você não percebeu, mas que eu percebi. Primeiro, o meu filho é o filho da promessa, e ele não pode ficar com o filho da escrava. A promessa está sobre sobre o meu filho, e não sobre o filho da escrava. A partir de hoje eu quero que você despeça a escrava e o seu filho. Veja só, que no verso de número 11, isto pareceu mal aos olhos de Abrão. E a Bíblia vai dizer que Abrão não queria ouvir a voz da sua esposa. Preste atenção, se você remontar e ler o capítulo 16, quando Sarai disse, meu esposo se deita com uma escrava, logo ele se deitou. Logo ele aprovou e se deitou com a mulher e ouviu a sua esposa. Só que agora ele não quer ouvir a esposa. Aí ele diz, não, minha mulher, para que fazer isto com ela? Sarai agora quer, na verdade, Sara agora quer resolver a situação. O problema é que ela criou, ela quer resolver. Ela vai resolver como? Chutando. Não, é assim, a oração, Deus, leve embora esta prova. Diga para o seu irmão, Deus não vai levar a prova embora. Diga para o seu irmão, Deus não vai levar embora a prova. A prova vai te fazer crescer. A prova vai te fazer crescer, porque você vai orar mais como Ana, e Deus vai te dar Samuel. A prova é como uma penina no teu calcanhar, no calcanhar de Aquiles, mas Deus está dizendo, esta prova vai te amadurecer, esta prova vai te deixar mais maduro, essa prova vai aumentar a sua fé, e nesta prova eu vou te abençoar, e você vai conhecer o meu poder e o meu nome. A pergunta é, como que eu conheço Deus? Responda comigo, de andar com Deus. Diga para o seu irmão, quer conhecer Deus? Diga com ele, faz assim para ele, ó. Ande com ele. Quer conhecer uma pessoa? Ande com ela. Tu vai ver defeitos e qualidades, mas em Deus tu não tem defeito. Uma coisa, né, maravilhosa é que não há defeito em Deus. A segunda coisa, a primeira coisa é andando com a pessoa, andando com Deus, que nós vamos conhecer a Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão não queria despedir a mulher, mas Sarai queria despedir a mulher, a dizer a Deus, para longe esta mulher. Deus, a oração de Sara, diga comigo, a oração de Sara era, Deus, mande essa mulher embora. Só que eu vou te dizer uma coisa, Deus não respondeu a Sarai, e Deus ficou de olho, só pensando e vendo como que Abraão ia se comportar diante daquela situação.
E a mulher disse para Abraão: Abraão, ouça a minha voz, como da primeira. Quem é a esposa aqui? Levante a mão. Os casados, cadê os casados? Nosso espanhol casado, os casados. Vou dizer uma coisa, tem coisa que você tem que ouvir a mulher. Tem hora que você não pode ouvir ela. Vou apanhar depois dessa, pastor? Em algumas coisas, a gente ouve. Em outras coisas, não ouça. Na primeira não era para ele ouvir. Na segunda era para ouvir. Só que na primeira ele não quis ouvir. Ele quis ouvir. Na segunda, ele não quis ouvir. Aí o que acontece? Ele diz: não vamos fazer isso não. Aí Deus apareceu para Abraão e diz: Abraão, não te pareças mal acerca do moço e da sua serva, em tudo que a tua esposa te disse. Ouça a sua voz, rapaz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, semente. Porém, do filho desta escrava, eu farei uma grande nação, porque também é semente tua. Agora eu vejo o coração de Abraão, um coração consternado, é um coração compassivo de despedir aquela mulher. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: Deus já tinha também uma promessa na vida daquele menino. Deus tinha uma promessa na vida daquele jovem. Olhe para o seu irmão e diga para ele: fica tranquilo, Deus está cuidando. Diga para ele: fica tranquilo, está na mão de Deus. Eu vou te responder uma coisa: Ismael e Agar estão na mão de Deus. Eu vim te responder, te dar uma palavra nessa noite. Talvez você está que nem Abraão, mas Deus está te respondendo e dizendo: Ismael e Agar estão debaixo da mão protetora e abençoadora de Deus. Aí o que acontece? Abraão pega a sua escrava e diz: escrava, eu tenho uma palavra para você. De madrugada, você precisa fazer a sua mala, porque eu vou te levar até a rodoviária. Não. Eu vou pegar o meu carro e vou te levar até a rodoviária. Não. Ele simplesmente, de manhã, de madrugada, ele, Abraão. Agora eu te pergunto: cadê Sara? O negócio está feio ali, não está? A Bíblia diz: e levantou-se, porém, Abraão pela manhã. A mulher cria a situação e sobra para o homem. Você já criou a situação que sobrou para alguém? Pergunte para esse irmão: irmão, você já criou alguma situação que sobrou para alguém? Ó, pastor Mauro. Ó, pastora Patrícia. A mulher cria uma situação. Quem vai resolver? É o homem. Mas tem hora que é o homem que cria. E eu falo: agora é tu, mulher. Ela cria a situação, ele tem que resolver. Porque ela não quer resolver. Ela diz simplesmente: despede. Mande embora essa mulher. Ela não pode mais ficar com a gente. O filho desta não pode mais, porque é má influência para o nosso menino. Aí Deus falou: é isso mesmo, Abraão, despede a mulher. Deus manda despedir, mas quem toma a decisão agora é Abraão. E Abraão toma a decisão de na madrugada se levantar e tomar, diga comigo, pão e um odre de água. Errado, irmão. Veja só, essa mulher conviveu com esta família há 13 anos. Essa mulher era uma escrava e trabalhou, pastor, para esta família há 13 anos.
esta mulher tem um filho deste homem, e que segundo a história é rico. Leia o capítulo 24 do Gênesis, e você vai dizer assim, Abraão era rico. Só ele mandou para Padarã, como dote, ele mandou 10 camelos, por intermédio de Eliezer, 10 camelos por intermédio de Eliezer, para buscar uma esposa, lá em Padarã, 10 camelos carregados de bracelete de ouro, de correntinha da S. Stein. Meu Deus. Aí quando lá chegou 10 camelos, carregado de riqueza de Abraão. Agora eu te pergunto, Abraão é rico ou pobre? Abraão é rico. Mas agora simplesmente Abraão pega o filho dele, a sua escrava, e despede com pão e água. E essa mulher, ela pega o rumo, que a história diz assim, sem rumo. Que rumo ela vai pegar? O que aconteceu foi de um dia para o outro. Simplesmente Abraão olhou e disse, olha, amanhã de madrugada tu vai embora. Irmão, não dá para pensar no que fazer. Foi pego desprevenida. Ela não teve tempo, pastor. Abraão não falou, daqui um mês. Daqui um mês. Não. Daqui 2 meses. Aí ela se virar. Ia mandar uma carta para a família. Lá no Egito, porque ela é do Egito. Para o Egito, para o pai, para a mãe. Pai, mãe, estou voltando para casa. Me receba de volta. E não vou sozinha, viu? Saí sozinha, porém não volto sozinha. Tem mais um comigo. É o guri, é o meu filho, é o teu neto. Não. De uma hora para outra. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Há um Deus no céu para cuidar de ti, para cuidar de mim. Olha para esse irmão e diga para ele: Deus está cuidando de você. Nesta pandemia, Deus está cuidando de você. Quem esperava a pandemia? Ninguém, irmão. Ninguém esperava essa pandemia. Essa coisa que está acontecendo, ninguém. Mas o que aconteceu, ela veio. Mas Deus está nos guardando, nos abençoando. Erga a sua mão, porque eu vou profetizar. As coisas acontecem sem aviso prévio, mas Deus está com as suas mãos estendidas, dizendo: eu estou contigo para te honrar. Deus está te abençoando, pastor. O Senhor não esperava o que aconteceu. A igreja, nós, família, esposos, casa, filhos, ninguém esperava. Mas uma coisa é certa: Deus está nos abençoando. Na primeira história, quando eu digo a primeira história, capítulo 16, Agar fugiu sem nada. Ela pegou o filho dela e fugiu, porque se sentiu pressionada. A segunda história do capítulo 21, Agar é despedida. Se na primeira ela foge, na primeira ela é despedida. Na primeira, ela menospreza a sua ama, a sua senhora. Na segunda, é Ismael que menospreza o seu irmão. Na primeira, Agar é pressionada, afligida. Mas na segunda, ela é despedida. Sarai propõe uma coisa para o seu esposo, se deita com Agar, na primeira história. E na segunda, ela simplesmente despede Agar. São histórias que parecidas, e que há lições de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que ela se foi andando errante.
ela está sem norte, sem rumo. O que será que passa na cabeça dessa mulher? Mas ela está simplesmente em direção ao deserto. Mas, porém, a Bíblia vai dizer que ela consumiu a água do odre. Diga comigo, ela consumiu o bem mais precioso naquele momento para ela e para o filho dela, que era a água. A primeira coisa que acabou, a água e não o pão. Porque ela está no deserto. E agora imagina, irmãos, no deserto, ela simplesmente consome toda a água do odre. Então ela lança o menino, coloca debaixo de uma árvore e fica uma distância do menino. E ela simplesmente não quer olhar, porque se ela deixou o menino ali, e ela se afasta a distância de um arco, porque ela disse que eu não veja morrer o menino. Quem está morrendo? Diga comigo, menino. Diga, o menino está morrendo. E ela simplesmente fica distante, porque ela não quer ver a morte daquela criança. Aquela criança é o seu projeto de vida. Aquela criança é a sua descendência. Aquela criança é a sua promessa. Aquela criança, ela quer o que ela tem de mais precioso na vida. É a sua história. Aleluia. Mas ela está deixando de lado, ela está deixando ali, e ela está virando as costas. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite: a promessa não vai morrer. A promessa não vai morrer. Talvez essa noite você até virou de costas e diz assim: a criança vai morrer, a promessa vai morrer. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: Deus vai intervir na história, porque é uma promessa de Deus na vida do menino. Quem tem uma promessa, levante a sua mão para glorificar. Talvez nesse tempo alguém diz assim: ai, Deus, não me permita morrer. Não, Deus, não, Deus. E Deus está estendendo as suas mãos dizendo: não vai morrer. Simplesmente ela não quer ver a morte do menino. Porque em Ismael está a bênção de Sara. Porque a Bíblia diz: e ouviu Deus a Sara, e ouviu Deus a Agar. Quando diz ouviu, por que Deus ouviu a Sara? Diga comigo, por causa de Ismael. Diga, Ismael é a causa de Deus ouvir a Sara. Porque a palavra ouvir aqui é Ismael. O nome é Ismael. E aqui Deus diz assim: ouça Sara. Ouviu Deus a Sara. Ouviu Deus a voz do menino. Essa história aqui é a história do Deus que ouviu. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está ouvindo. Ele ouviu a voz de Sara, ele ouviu a voz de Abraão, ele ouviu a voz do menino. E eu tenho uma coisa para te dizer: Deus ouviu a sua voz. Outra coisa, Deus, ela diz assim: será Isaac seu nome, porque todo aquele que ouvir se rirá comigo. Porque em Ismael, Deus ouviu a Sara. Deus vai ouvir a Sara, sabe quando? Quando Ismael se tornou empecilho. Quando Ismael se tornou empecilho, aí Deus diz assim: eu ouvi a Sara.
Sabe quando Deus nos ouve? Quando Ismael se torna um empecilho nas nossas vidas. Aí que Deus diz, Ismael, eu ouvi a você. Diga na tua prova. Diga na tua prova. Deus vai te ouvir e Deus vai te dar Isaac. Só na hora da prova Deus a ouviu. Na angústia, Deus ouviu os filhos de Israel no Egito. Deus ouviu e viu a aflição do seu. Quando Deus ouviu? Quando se tornou aflição. Quando se tornou insustentável. Quando não se dava mais. Quando não tinha mais saída. Deus ouviu. E eu tenho uma resposta para a tua vida. Quando não houver mais saída. Quando a situação se tornar insustentável. Deus vai ouvir a sua voz. E Deus vai enviar Isaac para a tua vida. Isaac só vem quando a prova se torna insustentável. Quando a aflição do Egito se torna insustentável. Quando a fornalha de Nabucodonosor se torna 7 vezes mais calorosa. É onde Deus vai te ouvir e te responder com milagre. Levante a sua mão, eu quero te dizer uma coisa. A situação cada dia mais vai piorando, mas é aí onde Deus vai nos responder com milagre. Aleluia. Deus está respondendo às nossas orações nos dias de Ismael. Nós estamos vivendo dias de Ismael, onde a situação está cada dia caótica. É que Deus está nos ouvindo. Ao seu tempo está nos respondendo. Ismael é uma prova, uma tribulação na vida de Sara. Mas se não fosse Ismael, o que seria da história? Se não fosse Ismael, o que seria dessa história? Mas por intermédio dele, Deus ouviu a Sara. E quando esta mulher, ela é despedida, Agar, ela simplesmente vai para o deserto. E no deserto, Deus fala com ela. E Deus a responde no deserto. Por que Deus a respondeu no deserto? Porque a palavra de Deus não cai por terra. Porque Deus disse: Abraão, despede menino. Porque eu tenho uma promessa na vida deste menino Ismael. Porque Deus permitiu que Ismael se fosse, que a sua mãe também fosse despedida, porque Deus já tinha algo preparado. Eu vou te dar uma resposta hoje aqui. Deus já tem algo preparado para Ismael. Não, você não entendeu. Deus já tem algo preparado para Ismael. Diga comigo, Ismael. Deus já tem algo preparado. Outra coisa, no verso 16, Agar está preocupada mais com o menino consigo mesma, que consigo mesma. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Agar está mais preocupada no menino, com o menino, do que consigo própria. Por quê? Porque o menino é o futuro dela. Porque o menino é a promessa dela. Porque o menino é a razão dela. Porque o menino é a razão de tudo aquilo. Então ela está dizendo: se o menino morrer, ela morre também. Diga para o seu irmão: não deixa a promessa morrer. Diga para ele: não deixa a promessa morrer. Não deixa a promessa morrer. Não deixa o sonho morrer. Não deixa os seus ideais morrer. Não deixa o seu objetivo morrer. Não deixa o seu foco. Não. Aleluia. Dê água para o menino e você vai viver. Aleluia. Você já viu alguém viver sem objetivo?
Você já viu alguém viver sem uma promessa? Você já viu alguém viver sem uma razão? Não existe vida sem razão. Não existe vida sem propósitos. Essa igreja é uma igreja de propósitos. Você é uma igreja de propósito. Bata no peito e diga: eu sou um homem, eu sou uma mulher de propósitos. E os meus propósitos, sonhos, promessas não vão morrer. Mas quem tem que se alimentar primeiro, eu ou a promessa? Quem tem que se alimentar primeiro? Porque ela julga a criança mais importante, porque na criança está a razão dela, a promessa de Deus, a bênção de Deus. Ela é abençoada por causa de Ismael. Ela é abençoada porque Deus diz: em Ismael há uma promessa e será uma grande nação. Aleluia. Se morrer o meu chamado, eu morro também. Se morrer os meus propósitos, eu morro também. Mas antes de eu tomar água, eu vou alimentar o meu propósito nesta noite. Diga para o seu irmão: o que está precisando hoje, meu irmão, é você alimentar o seu propósito. Diga para ele: não deixe o seu propósito morrer. Raquítico. Não deixe ele sofrer anorexia, não. Nesta noite nós vamos dar água para o nosso propósito. Daremos pão para o nosso propósito. Vamos alimentar o nosso propósito, porque o propósito forte é uma igreja saudável. Uma igreja com projeto e propósito. É uma igreja que está andando. Eu não acredito que uma igreja, pastor, que não exista propósito, ela vai andar. E eu conheço um monte de igreja parada, irmão. Eu conheço pastor parado. Eu fui lá ano passado, ou 2 anos atrás. Aí eu volto, pastor, a igreja está na mesma cor. O microfone é o mesmo. A bateria é a mesma. O crentes é o mesmo. A pintura é a mesma. 2 anos. Não fez nada. Olhe para o seu irmão e diga: aqui não. Aqui é um propósito. E nós estamos perseguindo este propósito. Diga comigo: nós, para encerrar e orar, estamos perseguindo este propósito. Então diga para o seu irmão: não deixe o propósito parado. Não deixe o propósito morrer. Aleluia. Pastor Mauro falou: nós vamos comprar agora. E diga para o seu irmão: é você, viu? Diga para ele, se vai ajudar neste propósito. Vamos comprar o som, vamos comprar isso, né, pastor? Já pensou? Ficar 3 anos e os mesmos microfones, pastor, os mesmos som? Imagina. Diga para o seu irmão: estamos no propósito. Estamos alimentando este propósito. E a Bíblia diz que eu não veja menino morrer, assentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz A voz de quem? Dela ou da promessa? Diga para o seu irmão: Deus está de olho na sua promessa. Deus está ouvindo a voz da promessa e Deus está dizendo assim: Fábio, a promessa não vai morrer. Aleluia. A promessa, sabe por quê? Porque a promessa é de Deus e ela não vai morrer. Aleluia. A promessa, diga comigo, a promessa é de Deus. Ela não vai morrer. Porque eu vou alimentar ela. Porque eu vou dar de comer a ela. Aleluia. E aqui eu oro encerrando. A Bíblia diz que em 2 Reis, no capítulo 3, 2 mulheres, cada qual tinha um filho. Mas a Bíblia diz que na madrugada, uma levantou de madrugada,
para dar de beber a sua criança. Meu irmão, a pergunta é: você acorda de madrugada para dar alimento para a tua promessa? Deus, obrigado pela chamada que o Senhor tem me dado. Continua abençoando, Senhor. Alimentar a promessa é orar, é jejuar, é acreditar, aleluia. É não deixar ela morrer. Diga comigo, ela não vai morrer. Alabarasúria, candarai. Ela não vai morrer. A promessa está viva. E diga comigo, ela vai crescer. Deus tinha uma promessa para este lugar. E este lugar está crescendo. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. E disse que não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde ele está. Diga comigo, Deus está ouvindo a minha voz neste lugar. Bata o pé no chão e diga assim: neste lugar, Deus está ouvindo a minha voz. Diga, neste lugar, desde o lugar onde ela estava, e o menino estava, Deus ouviu a oração, a voz, o choro, e Deus bradou e diz, desde o lugar onde ele está, Deus ouviu a minha e a tua oração. E aqui eu encerro, e Deus diz assim, ergue-te o moço, pega ele pela mão. Olhe para o seu irmão e diga para ele, diga, irmão, ergue-te, levanta a promessa, o moço, o menino, pega-lhe pela mão. Não é deixar a promessa, não, é eu quem carrego a promessa. Eu sempre prego e falo, em Gênesis 26, sabe por que Isaac foi abençoado? Porque é Isaac quem detém a promessa não está na terra, a promessa está em Isaac. Pode estar onde ele estiver, ele vai cavar e Deus vai dar água para ele. Sabe por quê? Porque a promessa está sobre a tua vida. Diga para o seu irmão, a promessa está sobre a sua vida. Você pode estar aqui, Deus está te abençoando. Você estiver lá, Deus vai te abençoar. Estiver lá, Deus vai te abençoar. Aonde você estiver, Deus te honrará. Aqui no Brasil, Deus tem me abençoado. Nos Estados Unidos, Deus tem me abençoado. E aonde eu estiver, Deus tem me abençoado. Diga para o seu irmão, Deus te abençoou. Neste lugar. Diga para ele, neste lugar. Ouviu a voz do menino, diz para pega pela mão, não deixe ele morrer. Abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Ela ouviu, encheu o odre e deu de beber primeiro ao menino, para que ele não morresse, porque ele estava morrendo. E era Deus com o menino, e a Bíblia diz, e cresceu o menino. Diga comigo, o menino cresceu. Diga, a promessa cresceu. E agora a gente vai orar, diga para o seu irmão, a promessa cresceu. A promessa na tua vida está crescendo. Deus está fazendo grandes coisas. Se coloca de pé nessa noite. Deus nos dá uma promessa. E muitas das vezes no começo ela é pequena, pastor. A igreja é pequena. Aí a gente tem um grupo de louvor pequeno. Aí a gente tem não sei o quê. Só que aí é o seguinte, a promessa cresce. Veja só, a promessa, ela cresce. Mas no começo, o que a gente faz, pastor? É um cuidado, que é como criança, irmão, é uma criança. E a gente, com a promessa, a gente faz isso, faz aquilo, com a promessa e não sei o que, vem com a promessa, vem comigo, pega pela mão, dorme com a promessa, acorda com a promessa, isso e aquilo. Mas a promessa vai crescendo. Aí a gente vai deixando um pouquinho, está crescendo. O cuidado não vai ser mais, o cuidado acaba não sendo mais o mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa.
Eu quero que você coloque combustível na sua promessa nesta noite. Que incendeie, sabe, dentro do seu coração, a chamada de Deus, a promessa de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque é uma promessa de Deus para a tua vida. Porque é um propósito de Deus para a tua vida. E Deus está nos respondendo nessa noite dizendo: Fábio, a promessa não vai morrer. Oh, o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Se você quiser vir, pode, pastora. A gente tem mais 10 minutos. Vem à frente, eu quero fazer uma oração nessa noite. Vem à frente, quero orar com você nessa noite. Diante do teu altar e sacrificar. Traz a sua promessa ao altar. Aquilo apresenta a tua promessa diante de Deus. Diga a Deus: a minha promessa está aqui, Deus. Eu quero nessa noite profetizar que a tua loja vai crescer. Quem pode dizer amém? Aleluia! Que teu ministério vai crescer. Quem pode dizer amém? Que os teus filhos serão abençoados. Quem pode dizer amém? Que a tua casa será honrada. Quem pode dizer amém? Feche teus olhos, eu quero profetizar. A promessa vai crescer, vai crescer, vai crescer. Deus está abençoando. Os projetos vão crescer para a glória de Deus. Aleluia! Feche teus olhos e adore Ele nessa noite. Enquanto o pastor Mauro adora o Senhor, feche teus olhos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu és minha fonte. Deus ouviu a voz do menino. Colheita, Deus ouviu a voz da promessa. Minha herança. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus não vai morrer, não vai morrer a promessa. A promessa vai crescer. Do teu querer, e toda Deus está nos abençoando nessa noite. Sem jamais te conhecer. Talvez você já abriu mão, você abriu mão, você está como Agar, tentando abrir mão da promessa, tentando abrir mão da promessa, mas eu tenho uma palavra para te dizer: a criança não vai morrer, aleluia. Deus está dizendo: não deixe de lado aquilo que Deus te deu, não abandone o que Deus te deu, não abandone. Deus está abençoando o teu casamento, Deus está abençoando os teus filhos, o teu lar. Não abandona aquilo que Deus, Ele te deu, aleluia. Ismael é o símbolo da promessa de Deus. Ismael representa a nossa casa, as nossas promessas, o nosso lar, representa a nossa família, representa aquilo que Deus nos deu. Ismael representa a tua casa, o teu lar, representa a tua loja, representa aquilo que Deus te deu, aleluia. Oh, aleluia. Não abandone, não deixa de lado. Oh, o Espírito de Deus está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está dando vida. O menino estava moribundo. A Bíblia diz que a mulher diz assim: que eu não vejo a morte dele. É porque Ismael estava morrendo. Ismael estava morrendo, moribundo. Mas eu tenho uma palavra: a água do Espírito Santo para reviver as promessas de Deus. Oh, as águas do Espírito do eterno Deus estão jorrando nesta noite. Há uma fonte de Deus. Deus está abrindo os nossos olhos espirituais, igreja. E Ele está nos mostrando, pastor Mauro, a solução do problema. Ele está mostrando a solução. Aleluia.
Oh, alabaracala, barachandaraia. Ele está nos mostrando uma fonte de água. Aleluia. Ele está nos mostrando a solução. Deus está abrindo. Deus está criando. Deus está nos dando uma solução nessa noite. Sim, ó Deus. É a solução para a tua casa. É a solução para os teus filhos. Ele está nos dando a solução. Abre os teus olhos e veja a fonte de água. Aleluia. A Bíblia diz que ela viu a fonte de água. E na mesma hora ela deu de beber ao menino. Aleluia. Deus está abrindo. Deus está criando uma situação. A solução para as nossas vidas. O deserto não vai nos encerrar. O deserto não vai nos encerrar. As promessas não vão falhar. Há uma fonte aberta. Há uma fonte, Isaías clama no capítulo 12. Deus abriu uma fonte. Há uma fonte aberta. Tome dessas águas. Tome dessas águas essa noite. O Espírito de Deus essa noite ele te renova. Diga, vem Espírito Santo e renova. Diga, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E renova as promessas. Vem, vem. Espírito como uma fonte a jorrar no deserto. Vem Espírito. Vem Espírito a jorrar no deserto. Vem Espírito dos quatro cantos. E assopra, sopra no vale. No vale da incerteza, da incredulidade. Assopra no vale. Pois a nossa esperança vai ressuscitar. Ezequiel diz: a esperança de Israel vai ser renovada pelo sopro do Espírito, pelas águas do Espírito a jorrar. Essa água jorra no casamento. Essa água jorra no seu ministério. Coloque a mão no coração, Senhor. Amém, Senhor. As águas estão jorrando nessa noite. Aleluia. Pai, é neste casamento, é nesta família, Aleluia. é na loja, é no emprego dos teus servos, Glória. é neste ministério. Deus, o Senhor está abrindo os nossos olhos para enxergar uma fonte. Essa fonte tiraremos água. Essa fonte, Senhor, ela vai ressuscitar o próprio Ismael, vai ressuscitar os nossos projetos, os nossos sonhos serão, Senhor, ressuscitados, porque há uma fonte de água nesta noite, neste lugar, e Deus diz assim: a criança não vai morrer. Amém. Não vai morrer. Aleluia. Aleluia. Recebendo o pastor Mauro, diga comigo: Senhor, Senhor, os meus olhos nesta noite meus olhos nesta noite são abertos são abertos para ver, porque não só quero ouvir, e não só quero ouvir, mas quero ver mas quero ver a fonte de água a fonte de água que o Senhor nos preparou nesta que noite. o Senhor nos preparou nessa noite. É a fonte da providência, É a fonte da providência. pois a promessa não vai morrer. Pois a providência não vai morrer. A promessa não vai morrer, A Senhor, promessa não vai morrer. Senhor, porque a fonte está aberta. porque a fonte está. Eu estou vendo a fonte, Senhor, Aleluia. a fonte para ressuscitar os sonhos, Aleluia. a fonte para ressuscitar os projetos. Aleluia. Eu darei água para a promessa, Oh, e ela não morrerá. Não morrerá, diz o Senhor Jeová. E quem crê, aplaude o Senhor Jesus. aleluia.
Aplauda Ele, glorificando a Ele. Oh, bendito, 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 Aleluia. bendito. Aleluia. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Eu creio. Quem crê que é uma fonte aberta, Amém, Jesus. que vai alimentar os nossos sonhos nesta noite. Você vai sair daqui com os teus sonhos, irmãos. Os teus sonhos ressuscitados, revigorados, restaurados. Neste tempo de pandemia, porque o deserto daqueles dias simboliza a pandemia dos dias de hoje e das circunstâncias dos dias atuais e odiernos. Uma coisa é certa: vamos sair daqui hoje fortalecidos. Aleluia. Para encarar os desertos. Mas uma coisa é certa, pastor, Deus diz assim: levanta o menino, pega pela mão e continua. Amém. Diga comigo, não podemos ficar parados. Aleluia. Temos que pegar a criança, levantar Amém. e prosseguir. Aleluia. Quem vai prosseguir com a criança? Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Pastor Mauro, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Deus bendiga, Deus bendiga você. É bem um castelano. Mas olha aqui. Eu quero aqui, com a permissão do nosso pastor, falar de um trabalho que eu tenho. Pode se assentar? É um trabalho que eu trouxe hoje. É meu livro de missões, missões urgentes. Esse livro eu escrevi já tem uns 2 anos, pastor Mauro. É o 4º livro que eu escrevo, agora vai sair um sobre o tabernáculo. E eu quero vir aqui para fazer um lançamento aqui. Amém. Fazer um dia do autógrafo. Mas esse é sobre missões nacionais, transcultural, né? Antropologia, cultura dos povos. Você sabia que tem uma tribo na África, que quando você chega lá, sabe o que eles fazem para te dar boas-vindas? Eles te dão uma cuspida. Sabia? Você lembra daquele filme do Jim Carrey? Ace Ventura? Tomou uma cusparada, né? Aí ele até... É um sinal de boas-vindas. Você chegou lá e ele diz, welcome. Tá. Meu Deus do céu. E um missionário que teve lá, ele tomou uma cusparada e ficou 7 dias, pastor, em casa, porque não sei o que deu lá. Te pegou uma bactéria do cuspe. Punho cerrado nos países árabes, irmão, é uma ofensa. Nas partes da China, o branco, o preto é a cor da luz, como se fosse a cor da luz, e o branco das trevas, aquela coisa toda. Então, olha, são culturas. Eu falo de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus e companhia. Se o irmão quiser nos abençoar, adquirir o nosso trabalho, eu estarei ali. Aí eu passo a maquininha, se o irmão quiser nos abençoar o nosso ministério. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma vez mais, vamos aplaudir o Senhor recebendo o pastor Mauro? Amém, glória a Deus. Deus Aleluia. abençoe. Amém. Amém? Quem quer uma gusparada aí? Em nome de Jesus. Não, né? Obrigado, pastor. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Boa palavra. Amém, meu irmão? Podemos entender. É bom quando você pega, né? E você caminha na palavra, né? E você vai aprendendo, porque a palavra ensina a gente. Então nós aprendemos muito hoje sobre a história de Abraão, Sara, né? Isaac, Ismael, né? Muito boa, pastor. Gostei da palavra. Deus te abençoe. Que possamos alimentar realmente a promessa que está sobre a nossa vida em nome de Jesus. Possamos levantar, caminhar e dar de comer e dar de beber a promessa, e não ficar reclamando, né, xingando, culpando os outros, apontando o dedo, mas nós possamos alimentar, Senhor, vai se cumprir a Tua palavra na minha vida mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né, nós vamos terminar o culto, glória a Deus.
Nós queremos que você tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus, amém? E que Deus possa operar na nossa vida essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração, eu vou te abençoar nessa noite, aleluia, que o amor de Deus Pai, que a graça infinita do nosso Senhor, que o consolo do Espírito seja sobre a nossa vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, tenha um bom final de domingo, e que você viva uma semana alimentando a promessa do Senhor sobre a tua vida. Vai em paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus.